Certamente o Senhor não fará coisa alguma aos seus servos, sem antes não ter anunciado aos seus servos os profetas. Todos nós queremos da parte de Deus sermos abençoados, mas existe algo em particular no nosso Deus. Nós queremos tanto ser abençoados, que muitas vezes, sem percebermos, nós esquecemos que Deus primeiro precisa nos preparar, para que possamos por Ele sermos abençoados. Que Deus possa falar ao seu coração, não só ao seu, mas de todos os que estão aqui no nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, coloca por gentileza a mão nos teus ouvidos, por favor. Em nome de Jesus. Coloca a mão nos teus ouvidos. Diga, fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor Jesus, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor Jesus, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor Jesus, porque o teu servo ouve. Molda-me, Espírito Santo, porque o teu servo ouve. Molda-me, Espírito Santo, porque o teu servo ouve. Molda-me, Espírito Santo, porque o teu servo ouve. Faz a tua oração. Pai, abre os nossos ouvidos, para que ouvindo entendamos. Repreende, ó Deus, todo pensamento tardio e nécio. Usa-me para teu louvor e para a tua glória. Que esta palavra seja como um recado que vem do alto, uma resposta que venha de ti. Sim, eu te peço, pois em nome de Jesus, nem principado, nem potestade, nem entidade, nem espírito, nem força alguma da maldade é louco o suficiente para adentrar este recinto e impedir desta pessoa de ouvir a tua voz, Senhor Jesus, porque tu estás neste lugar e operando, Senhor, ninguém impedirá. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Se eu perguntar, eu já sei a resposta. É claro que a resposta é positiva. Os obreiros podem ficar à vontade. Eu sei que se eu perguntar, a resposta é positiva. E na verdade eu até sou o primeiro da fila. Se eu perguntar para você exatamente nesse exato momento, quantos aqui querem verdadeiramente serem recompensados pelo nosso Deus? Eu sei que todos nós queremos. Quem é que não quer ser recompensado por Deus? Quem é que não quer ser abençoado por Deus? É claro que eu quero. Só que eu quero que você preste bem atenção a essa soma de ensinamentos que Deus tem nos assentado na sua sala de aula para nos ensinar. Preste atenção, por favor, em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para cá e fite os teus olhos no que Deus está para falar com você, em nome de Jesus. Não começou hoje, começou no domingo passado. Eu acredito que quando Deus verdadeiramente decide abençoar o seu povo, de princípio nós logo aguardamos a bênção. Logo aguardamos que o milagre chegue, porque nós somos exatamente assim. Só que Deus não trabalha dessa forma. Se você ver, sempre quando Deus estava para abençoar o seu povo, Deus os preparava, Deus trabalhava no seu povo, Deus moldava o seu povo. E é exatamente assim. Nós queremos sim sermos abençoados. Claro que quem é que não quer ser abençoado? É claro que eu quero ser abençoado, e eu sei que você também o quer.
Mas eu quero que você entenda no mais profundo do seu coração, em que o nosso Deus, Ele trabalha com antecipação. Ele não trabalha de forma imediata, no imediatismo, estralado de dedo, não. Primeiro Deus nos prepara, trabalhe no meu ser, no teu ser, para que depois a bênção possa chegar, e seja ela em que área que for da minha, da sua, da nossa vida. Assim foi, e eu vou lhe dar um dos maiores exemplos, Jesus de Nazaré. Dá para você imaginar? Não tem como nós realmente termos um cálculo exato, positivo, mas dá para pensar. Quando Adão e Eva passou a mão pelos pés, cometeu o pecado, a iniquidade, a transgressão, é impressionante que Deus, lá em Gênesis, nos princípios, no começo, já veio anunciando a vinda de Jesus de Nazaré. Mas dá para você imaginar, do livro de Gênesis até o livro de Mateus, Novo Testamento, nós não temos nenhuma exatidão de quanto tempo isso durou. Mas desse daqui até aqui, foi Deus trabalhando no seu povo para que eles recebessem a bênção, para que eles recebessem a visitação do Senhor Jesus. Eu tenho visto que o Senhor nosso Deus tem nos ensinado sobre Jeremias capítulo 12, como eu lhe disse, que é o tipo do capítulo que nenhum pregador quer pregar, nenhum pastor, na verdade, quer pregar Jeremias capítulo 12. Por quê? Porque não trazem aplausos, não trazem os glória a Deus, aleluia, Jesus, eu recebo, papai. Não traz. Na verdade, Jeremias capítulo 12 também não lota igrejas, não enche igrejas. Se você quer ver, basta você entender no seu coração que Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo em que os pastores correm à distância. É mais ou menos assim: será que eu não posso pregar Jeremias 11? Será que eu não posso pregar Jeremias 13? Mas tem que ser logo 12. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para ano que vem, vamos deixar para outra data, para outro dia, porque Jeremias capítulo 12, olha, não é bom se pregar, porque o povo não vai gostar. O povo sabe, eles vão ouvir porque tem que ouvir, porque já estão ali, mas eles não vão se agradar com o que vão ter que ouvir. Porque Jeremias capítulo 12 é uma resposta de Deus para dentre um dos maiores profetas, mas antes de ser profeta, dentre um homem comum como qualquer um de nós. Todos nós temos que entendermos e já aprendemos que todos os homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, profetisas, todos esses, eles foram trabalhados e moldados no mesmo barro, não diferente de mim, nem diferente de você. Todos eles traziam consigo suas deficiências, todos eles traziam as suas fraquezas, todos eles traziam. Nós temos que deixarmos de termos aquele olhar de que esses homens como Davi, Jeremias, Salomão e tantos outros, Pedro, Paulo, tantos outros na Bíblia, nós temos que tirarmos esse foco de que eles eram sobrenaturais, que eles eram pessoas em que se destacavam porque eles tinham vindo de uma forma diferente de nós. E o que Deus está tentando trabalhar no meu ser, no teu ser, no nosso ser, em Jeremias capítulo 12, é para que nós entendamos isto, verdadeiramente passemos a compreendermos isso de verdade. Porque se aconteceu com Jeremias, pode estar acontecendo com você. Se aconteceu com Jeremias, eu repito, pode estar acontecendo com você. Mas se Deus tratou com Jeremias, com o que estava acontecendo com ele, eu não vejo Deus agora tratando da minha pessoa ou da sua pessoa de forma diferente, como ele tratou com os que demais passaram aqui pela terra, que hoje temos as suas biografias, temos o seu histórico, temos as suas histórias, que são histórias vivas, como no caso Jeremias. Interessante isto. Então aqui Jeremias capítulo 12 é o capítulo que seria bom não pregar. Na verdade seria bom se pudesse apagar da história,
Não vamos pregar esse negócio não, que isso vai trazer confusão para a igreja, o povo vai ficar com o olho aberto, outro fechado, com o nariz torcido, com raiva. Bem, mas o bom da verdade é que a Bíblia Sagrada nos ensina de forma bem clara que Deus, quando está disposto a mim e a você, a nós nos abençoar, Ele não só quer trazer a bênção, mas Ele quer nos preparar para que possamos sermos abençoados. Porque mais importante do que a bênção é estarmos prontos para recebê-la, para que não joguemos fora, para que não a desperdicemos, para que simplesmente não venhamos deixar passar entre os nossos dedos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus quer te preparar para uma grande bênção. Mais uma vez, Deus quer te preparar para uma grande bênção. Amém? Mas primeiro eu quero que você se desarme. Você precisa se desarmar. O fato de você estar aqui presente hoje na igreja não quer dizer que você verdadeiramente esteja preparado para não só ouvir, mas para receber o que Deus tem para falar com você. Então você precisa se desarmar dos porquê, dos mais. Em outras palavras, deixar com que estas coisas verdadeiramente caiam por terra e verdadeiramente você venha entender no seu coração que Deus quer te abençoar. Foi isso que Jeremias entendeu. Foi isso que Jeremias entendeu. Foi isso que Jó entendeu. Foi isso que Davi entendeu. Davi, no livro de Salmos, está escrito um versículo assim: antes da tua repreensão, antes do teu puxão de orelha, antes do teu carão, antes da tua chamada à risca, eu andava errado, mas após ela eu percebi que o que o Senhor queria era me abençoar. Então Davi entendeu de forma bem clara que a repreensão do Senhor, o puxão de orelha, o doutrinar, o disciplinar, o moldar a vida dele, é porque Deus queria promovê-lo. E eu lhe digo pelo Espírito Santo: Deus quer lhe promover. Deus quer lhe promover. Mas para isso, Deus precisa primeiro lhe preparar, lhe capacitar, lhe moldar, para que você possa, quando lá chegar na oportunidade, você não venha desperdiçar. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 12, uma vez que Jeremias vai diante do Senhor em oração e está falando com Deus, a Bíblia diz que Deus lhe traz uma resposta dura, uma resposta pesada, uma resposta que nenhum de nós gostaríamos de ouvir, e eu sou o primeiro da fila. Mas que na verdade a resposta que Deus o traz não é por maldade, não é por perversidade, não é por crueldade, não. Mas é porque nós entendemos que o Deus que nós servimos, Ele nos molda primeiro para depois sermos abençoados. Jeremias capítulo 12, versículo 5 diz assim: se te fadigas, se te cansas, correndo com homens que vão a pé, se te fadigas, se te cansas, se você já está esmorecido, esbaforado, como diz o Matuto lá em Fortaleza, se você já está, calejado, se você está a ponto de puxar o freio de mão, correndo, com homens que vão a pé, o que ele quer dizer isso? Com pessoas que são da sua própria estatura, que participam do mesmo nível de vida que você vive. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: Jeremias, espera ainda, quer dizer que você vem pleitear comigo? Quer dizer então que você vem até mim para falar o que você acabou de falar, certo? E pelo tom das suas palavras, eu entendo que você não está murmurando, porque existe uma diferença entre lamentações e murmurações. Existe uma diferença enorme, você lamentar e você murmurar. Basta você ver que o próprio Deus vai permitir que tenhamos o livro não de murmurações, mas de lamentações. Jamais Deus iria permitir com que de repente agora tivéssemos um livro como murmurações.
mas Ele vai permitir que as lamentações de Jeremias seja registrado no livro sagrado. É interessante porque ele está dizendo: se te fadiga, se tu te cansa, se tu te abate, se tu te desmotiva, se tu se desencoraja, correndo com homens que estão no mesmo patamar que o teu, no mesmo nível que o teu. Eu fico imaginando então, como é que não será quando você, na posição que você está, você agora tiver que subir um degrau a mais. É isso que ele vai dizer: olha só, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir? Como poderás competir com os cavalos? Em outras palavras, com que estão com um patamar acima do que o teu. Se você está cansado, se você está exausto, se você já não aguenta mais, se você já não suporta mais, se você está a ponto de desistir, se você está a ponto de jogar a toalha, correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o seu, que em nada são diferentes ou melhor do que você. Aí eu fico imaginando como é que será quando você for competir com os cavalos, com os que têm mais preparo do que você, com os que estão no patamar mais elevado do que o seu. Você vai morrer. Você vai morrer. Porque se você já está prestes a querer desistir com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o seu, bem, se eu te colocar entre os grandes, já era, você vai sumir, você vai desaparecer, você vai sucumbir, você simplesmente vai evaporar, porque é isso que vai acontecer com você. Nós oramos a Deus por grandeza, nós pedimos a Deus em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, que Ele nos abençoe, porque o Deus que nós servimos é grande. Mas nós esquecemos que para Deus nos colocar lá, não basta só Ele nos colocar lá, não basta só querermos estar lá, nós temos que nos preparar primeiro, nós temos que estarmos prontos, nós precisamos estarmos prontos. E o que Deus está falando para a igreja de domingo passado, nesses ensinamentos, nessa série de ensinamento é: eu quero te abençoar, mas antes eu preciso com que você se prepare, para quando você chegar lá, você não venha desperdiçar. Deus, quando quis multiplicar 4 vezes mais além do que Jó tinha, Jó teve de ser provado, Jó teve de ser trabalhado, Jó teve de ser moldado. E quem é que Deus vai usar para fazer isso? O diabo. Deus vai usar o diabo para fazer isso. Enquanto que Satanás, pensando que estava com a corda toda, que estava com a faca e o queijo, a Bíblia vai mostrar que é o inverso, totalmente o inverso. Porque enquanto que Satanás se preocupou em tirar o que Jó tinha, ele esqueceu de que o que Jó tinha não era simplesmente um resultado daquilo pelo que ele tinha trabalhado, mas de quem na verdade Jó era. Em outras palavras, Satanás esqueceu que o que Jó tinha era quem ele era, e não o que ele tinha, e não quem ele era, o que ele tinha. Ele esqueceu disso. E é nisso que Deus vai se agarrar. E nós sabemos do final da história que Deus vai abençoar Jó 4 vezes mais. Será que Jó saberia lidar com a grandeza se antes ele não tivesse visto, passado pelo que ele passou? Será que se Deus de repente decidisse, porque a Bíblia começa dizendo que Jó era íntegro, temente a Deus, reto e se desviava do mal. A Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de jumentas, 500 juntas de bois, servos e servas, das quais não podiam contar. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Dá para você imaginar? Será que Jó saberia lidar com tamanha grandeza em ter 4 vezes mais do que ele tinha? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. E agora, de repente, para a glória de Deus, passando ele pelo que ele passou, ele vai abrir a sua boca, e está escrito isso no livro de Jó. Ele diz assim: provando-me o Senhor, eu sairei como ouro e serei recompensado.
segundo a tua vontade. Ele entendeu que todo aquele processo ali era necessário. Era árduo. Era fácil? Não era fácil. Era de fácil compreensão? Também não era de fácil compreensão, não. Porque nós passamos, sabe, por aquele rodar de pensamentos de que Deus nos deixou, Deus nos abandonou, de que Ele não se importa, de que Ele não liga, dele não está vendo, que é o que vai acontecer em relação a Jeremias. Jeremias vai passar por um processo que ele agora vai ter que meio que ser chamado no bom sentido a atenção pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele vai dizer: Jeremias, se tu te cansas, se tu te fadigas, se tu está exausto, se tu está aí abatido, se tu está desmotivado, correndo, com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o teu, se eu te colocar no meio dos grandes, tu morre, criatura. Se eu te colocar no meio dos grandes, tu vai sucumbir, tu vai desaparecer do mapa, tu vai deixar de existir. Dá para você imaginar? Pensa comigo. Então, na verdade, a resposta dura de Deus para Jeremias é para que Jeremias pudesse entender que, se ele estava na situação que estava, passando pelo que passava, não em questão a lutas, mas em questão do seu ser, do lado de dentro, com pessoas que estavam no mesmo nível que o dele, se ele o colocasse diante dos reis, ele iria desaparecer, ele iria sumir do mapa. Então é isso que Deus está querendo tratar comigo e tratar com você, porque talvez você está aí quase que pensando em desistir. Você está aí quase que dizendo que já não aguenta mais, já não suporta mais. Olha, para falar a verdade, eu já não sei mais de nada. E aí Deus vem falar para você hoje, pelo Espírito Santo de Deus, algo de forma bem clara. Porque se tu estás cansado, correndo, com pessoas que estão no mesmo nível que o teu, se eu for te colocar no meio dos grandes, coitadinho de você. Os cavalos vão passar por cima de ti, vão passar por cima de você, vão te transformar em terra, vão passar por cima de ti como se passa por cima do tapete. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo. Se você ler o livro de Jeremias, como o meu amigo Espírito Santo pediu desde domingo passado, leia o livro de Jeremias. Leia o livro de Jeremias. Nós temos até o final desse mês para que você possa ler o livro de Jeremias. Você vai ver que vai ter momentos que Jeremias vai abrir a boca, e está escrito, ele vai dizer assim: nunca mais falarei do teu nome. Jeremias, o profeta, Jeremias vai chegar e vai dizer: eu nunca mais falarei do teu nome. Nunca mais eu vou chegar para seu ninguém e vou dizer que o Senhor é bom, porque quando eu olho para mim eu não vejo essa bondade. Nunca mais eu vou chegar para seu ninguém e dizer que o Senhor cura, porque quando eu olho para mim, parece que o Senhor não se preocupa. Eu nunca mais vou falar do Senhor para ninguém. Está aqui escrito na Bíblia, está na própria palavra de Deus. Sabe o que é interessante? É que esse lado de Deus nós não queremos enxergar. Nós não queremos enxergar esse lado de Deus. Esse lado de Deus nós não queremos ver. Quando você vai em Jeremias capítulo 1, quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, Deus diz assim: desde o ventre eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Agora vai aos reis, os de alto escalão e baixo escalão, e anuncia tudo quanto eu te disser. Até aí tudo bem. Jeremias reluta, Jeremias não quer ir. Só que de repente você vai ainda no mesmo capítulo 1, Deus diz assim para Jeremias: vai e fala o que eu te disser e o que eu te mandar, porque senão eu te envergonharei diante deles. Está escrito, viu? O Deus de amor diz para Jeremias: quer ir não, meu irmão? Você não quer ir não? Quer dizer então que você olha para os reis, você já se diminui, você mesmo se desclassifica, você mesmo recua? Quer dizer então que você olha para você ao invés de olhar para mim? Quer dizer então que você não vai? Então deixa eu te falar uma coisa: se você não for, se você não fizer, se você não querer estar entre os grandes, então deixa eu te falar, eu vou te envergonhar.
eu vou fazer você passar vergonha. Está escrito na Bíblia. Foi daí que Jeremias despertou e disse: não, espera ainda. O que na verdade, o que o Senhor quer é me tornar maior do que eles. O Senhor não me quer estar no mesmo patamar dos que competem ou dos que vão a cavalos. É isso que você tem que entender. Você tem que entender no seu coração que Deus não quer simplesmente que você possa verdadeiramente correr com os que vão a pé, ou competir com os que vão a cavalos. O que Deus quer é que você vá muito mais além. E olha só o que é que ele continua: se tão somente numa terra de paz está confiado. Se tão somente numa terra de paz está confiado, que é o que na verdade podemos chamar nem sequer de comodismo. Não digo nem comodismo, simplesmente comodismo, porque na verdade o é sim comodismo. Não, tá bom do jeito que tá, porque se melhorar estraga. Não, tá bom do que tá. Tem muita gente que está acostumado, sabe, já está viciado, só com 3 refeições por dia: merenda, almoço e janta. Eu estou falando de mentalidade. Eu estou falando, sabe, daquela pessoa que parece que ainda que não entendeu que se Deus nos quisesse como nós éramos, Ele tinha nos deixado lá fora. É disso que eu estou falando. Se você verdadeiramente está simplesmente confiado em terras de paz, aí ele continua: como farás na enchente do Jordão? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você morre afogado. Você morre afogado. Preste atenção, vamos lá. Nós estamos orando para Deus abençoar? Sim. Nós estamos orando a Deus, seja em que área que for, não importa, seja ela que for. Porque às vezes nós pensamos assim: se eu estou orando para Deus me abençoar, é porque eu estou orando a Deus para me abençoar financeira. Não, nem todas as bênçãos que nós pedimos a Deus, eu sei que é de ordem financeira. É no casamento, é na saúde, é no trabalho, é o financeiro, é o interpessoal na família, é uma libertação por quem você clama, pede por um familiar seu. E aí ele vem dizendo: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado. Se tão somente quando a coisa está muito bem, obrigado, você se sente seguro, você se sente forte, você se sente fortalecido, é cada aleluia, é cada glória a Deus. Mas eu quero ver se de repente acontecer uma enchente. E você sabe que enchente não vem de sobreaviso. Quando vem, vem como uma torrente, vem arrastando tudo que você possa imaginar. E parece que você tenta pegar, segurar aqui e ali e não consegue. Você se desespera? Você fica desesperado? Você perde as estribeiras? Você começa... É isso que você faz? É dessa forma que você faz? Você começa a chorar? Você começa a perder sono? Quer dizer que essa é a sua confiança. Quer dizer que a sua confiança em Deus está somente quando a terra está em paz. Então você está confiado. Então aqui Deus está contigo, Deus está do seu lado, Deus está realmente te respondendo, porque está tudo muito bem, obrigado. Então quer dizer então que aqui você está tranquilo, você está em paz. Só que se não vier a enchente, você vai sempre permanecer com a mesma vidinha que você está vivendo. Você não vai subir, você não vai alavancar, você não vai conseguir perceber o potencial que você tem se não for necessário usar. Você não vai descobrir. Você não vai descobrir o potencial que você tem se não for necessário usar. Usar para quê? Se está tudo muito bem, obrigado. Se está tudo muito bem, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a Bíblia diz que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo, de rejeição e pensamentos atormentadores. Ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele foi expulso da cidade. Então dá para você imaginar? Ele foi expulso da cidade. E os seus pensamentos eram tão atormentadores, que olha só o que é que diz no versículo de número 1. Versículo de número 1 diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito.
Olha só, Jeremias: justo serias, ó Senhor, se eu entrasse contigo no pleito. Vamos pleitear nós dois. Eu quero que o Senhor agora, vamos fazer o seguinte: eu vou ser o juiz e o Senhor vai ser o réu. Dá para você imaginar, meu irmão? É o que Jeremias está dizendo aqui. Justo serias se nós dois, se nós ambos entrássemos num pleito. Ele está falando de quê? De plenário. Ele está falando de julgamento. Então agora é o seguinte: o Senhor vai ser o réu e eu vou ser o juiz. Pronto. E eu quero que o Senhor aí nesse lugar sinta o que eu sinto e pense o que eu penso. É isso que eu quero. Mas eu quero que o Senhor seja justo, viu? Que o Senhor não venha trapacear, não. Que o Senhor não venha enganar. Eu quero que o Senhor seja justo, porque é o que Ele está dizendo: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. E eu vou usar, sabe, o que o Senhor diz. Eu falarei dos teus juízos. Eu vou falar contigo pela tua palavra, porque a única voz que Deus realmente escuta é a voz da sua palavra. Então eu vou trazer no pleito, não são conversas minhas, não são disse-me-disses. Eu vou falar contigo sobre a tua palavra. E o Senhor fica aí no réu, viu? O Senhor fica sentadinho no seu lugar. Eu sou o juiz. E eu vou então agora pedir que o Senhor pense como eu penso. Eu quero que você sinta o que eu sinto, porque eu vou pleitear contigo. E eu vou pleitear exatamente com os teus juízos. Nós vamos conversar entre nós. E a palavra que eu vou utilizar é a que saiu da tua boca, é a que saiu de dentro de ti. É o que ele está dizendo. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prosperas o caminho dos ímpios? Por que o ímpio prospera? Por que ele prospera? Lembra lá de Asaf, Salmo 73? Porque esse não é, querendo ou não, um dos maiores questionamentos que na verdade eu acredito em que nós travamos durante toda a nossa caminhada. Por que o ímpio vive a vida que vive e eu procuro viver uma vida santa e reta diante de ti? Eu fico olhando que é como se uma balança totalmente, inteiramente descontrolada. Veja que ele está aqui dizendo: por que prospera o caminho dos ímpios? Por que aqueles infelizes vão bem? Por que aqueles filhos do diabo vão bem, enquanto que eu que te sirvo, estou na tua casa, estou na tua igreja, sou fiel no meu dia, sou fiel nas minhas ofertas, faço as minhas orações, saio do trabalho para a igreja cansado, às vezes meio que capengando de sono, faço tudo como manda o figurino. O Senhor não se importa, o Senhor não liga, o Senhor não dá a mínima, o Senhor não quer saber de mim? Então vamos lá, vamos pleitear, Deus, vamos lá. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que procedem alevosamente, de qualquer jeito. Porque é interessante, né? Parece não, porque pelo que eu percebo, pelo que eu vejo, a vida deles é melhor do que a minha. Não há tempestade, não há vendaval, não há luta, não há dificuldade, não há aperto. Enquanto que a minha não tem nada disso não. A minha é só luta, é só barreira, é só dificuldade. A coisa, sabe, tá pegando mesmo. Está aqui, ó. Por isso que no versículo 5, Deus vai chegar com os dois pés. Deus vai querer mostrar para Jeremias que se esses ímpios prosperam, se esses ímpios vivem em paz, ainda que andem totalmente de forma desordenada, é porque eles fazem algo que Jeremias precisava fazer. Eles se preparavam. No livro de Salmo 73, versículo 1 diz, está escrito na palavra de Deus: verdadeiramente bom é o Senhor para com os puros e limpos de coração. Independe de salvação, porque salvação é outros 500. Salvação é outros 500. Deus curou a muitos na Bíblia que eram estrangeiros, que não o aceitaram como Deus, mas acreditavam que Deus era capaz de curar. Exemplo, irmã, Naamã, minha irmã, Naamã, o leproso. Naamã, diz a Bíblia Sagrada,
que eles não serviam ao Senhor nosso Deus, nem ao Deus de Israel, mas acreditava que Deus poderia curá-lo e o curou. O curou sim, sabia disso? A Bíblia diz que ele ficou curado da lepra, enfermidade dessa gravíssima, que não tinha sequer para onde correr, ficou curado. Coisa que às vezes nós ficamos meio que invocados, né? Porque não pode, um infeliz desse que não serve a Deus, rapaz, olha aí, você não está vendo que isso aí só pode, não existe uma coisa dessa, rapaz. Só que eu continuo lhe dizendo, por que então verdadeiramente Ele, o Senhor nosso Deus, por que verdadeiramente Ele, o Senhor nosso Deus, fazia com que esses vivessem como estavam vivendo, ao ponto que Ele que Jeremias não? Então vamos entender? Jeremias capítulo de número 15. Jeremias 15. A questão não é o que está aqui do lado de fora. A questão é o que está do lado de dentro. A questão é o que, não é o que está aqui do lado de fora. A questão é o que está do lado de dentro. A questão é o que está do lado de dentro. Lembre que no domingo passado, as primeiras palavras que o meu amigo Espírito Santo nos disse é: deixa Deus trabalhar do lado de dentro. Você vai mudar o que está do lado de fora. Todos encontraram, amém? Jeremias capítulo 15. Preste atenção. A Bíblia diz que Jeremias buscou viver uma vida de forma piedosa, que é também outro gancho que nós nos pegamos. Preste atenção, olhe para cá, por favor. Se você ler o livro de Jeremias, quem olhasse para Jeremias diria assim: nossa, como esse camarada, rapaz, o cara é o cara mesmo, porque ele buscou viver uma vida piedosa, procurou viver uma vida, sabe, que quem olhasse para ele dizia assim: nossa, mágoa, rancor, ira, isso nunca chegou no pensamento de Jeremias. Ele procurou viver sim uma vida piedosa. Ele ajudava os que precisavam ser ajudados e ajudava os que não precisavam ser ajudados. Esse era Jeremias. Então ele buscou sim viver uma vida piedosa, porém nem mesmo isso impediu dele viver uma vida de tempestades. Porque no nosso pensamento é mais ou menos assim: se eu fizer tudo certo, tudo correto, sabe, verdadeiramente não terá luta. Não, pastor, eu não penso assim não, porque eu sei que lutas vêm, mas só que tem umas que parece que vêm e não quer ir embora. Tem umas que vêm, parece que vêm para se instalar, vêm para poder armar a barraca, para ficar, sabe, para fazer residência mesmo. Não pode uma coisa dessa. Eu já luto há tempo, eu já luto há anos, eu fico, meu Deus, não existe um negócio desse. Preste atenção, porque mesmo Jeremias buscando viver uma vida piedosa, mesmo assim, isso não impediu dele viver uma vida de tempestades e de grandes dúvidas. O que Deus está querendo trabalhar em mim e em você são em que é o maior destruidor, inibidor da minha, da tua, da nossa fé, do nosso crer: dúvidas. A dúvida é cruel. A dúvida, rapaz, é um mal silencioso que vai apagando, sabe, a luz do seu ser, não da noite para o dia, mas diariamente. A dúvida te enfraquece. A dúvida, na verdade, ela te segura, sabe, ela te retém, ela te detém. A dúvida é cruel. E o pior, você sabe o que é? É que Satanás, aquele infeliz que eu quero que ele se ferre, tem um pico de medo dele, é que ele, percebendo a interrogação da dúvida, ele traz pessoas para ver se afomenta mais ainda a dúvida. E você começa a achar, tá vendo? Isso foi de Deus, ó. Olha Deus aí, ó. Basta você ler a Bíblia, que você vai ver que houve um homem cheio de dúvida, e que a Bíblia diz que vieram pessoas de perto e de longe, e a Bíblia diz que esses, quando vieram só mais para acrescentar a dúvida, ao ponto de pensar em eles que era de Deus, quando na verdade não era. Resumindo, foram pelo caminho que Deus não mandou. A Bíblia diz que vieram então os bichos, no caso os leões, e os devoraram. Interessante, né? Porque a dúvida é um mal silencioso.
A dúvida atormenta. A dúvida, sabe, ela retém a pessoa, paralisa a pessoa. E Jeremias foi esse homem que teve muitas dúvidas. Mas só que Jeremias também sempre teve um coração aberto para expô-la perante o Senhor. Você não pode esconder seu lado humano. Nós somos humanos, pessoal. Nós somos seres humanos. E Jeremias é esse lado humano que Deus está tentando trabalhar aqui na igreja. Mas para isso, escute o que Deus tem para falar para você agora. Jeremias capítulo 15, versículo 15. Vocês estão preparados? Amém. Jeremias 15, 15. Ouça o que o Senhor tem para falar contigo agora. Tu, está falando de quem? De quem? De você, exatamente. Tu, está no singular. Então o que Deus tem para tratar, preste atenção, é pessoal. Olha só Jeremias. Tu, ó Senhor, o sabes. Claro que Ele sabe, porque a Bíblia diz que o Senhor sabe de todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que Ele sabe o princípio, o meio e o fim. Não há nada que passe desapercebido diante dos seus olhos. Deus sabia que você ia estar aqui hoje. Não, Ele não sabia. Tanto Ele sabia como Ele sabe que Ele preparou estes ensinamentos, essa série de mensagens para trabalhar no seu ser, para te abençoar. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim na luta, na dificuldade. Qual é um dos primeiros sentimentos dentre muitos que sobrevêm no nosso coração? É que Deus se esqueceu ou não se esqueceu de nós? Lembra-te de mim. O senhor está esquecido? Parece que o senhor não se lembra que eu existo. O senhor só se importa com os outros. O senhor só liga para os outros, é isso? Enquanto eu estou na pé, enquanto eu estou sofrendo, enquanto o pau está comendo, enquanto a coisa está acontecendo, o senhor se esqueceu de mim? Escuta em nome de Jesus. Lembra-te de mim. O senhor se esqueceu de mim? É porque eu estou na cisterna, porque eu fui colocado no calabouço, porque eu fui despido e tive que andar pelado em toda a cidade para todo mundo ver a minha vergonha. Fui humilhado diante desse povo. O Senhor esqueceu de mim? É, o Senhor esqueceu. Só que no meio de tudo isso, nós somos convidados. É como que se o inimigo nos cegasse. Nos cegasse tanto que mesmo em meio a tudo isso, nós não conseguimos ver Deus agindo, porque tudo que o diabo quer. Qual foi as queixas de Jó? Quais foram as queixas de Jó? Foram essas. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não liga para mim. Passaram-se 38 capítulos, pode ler. Quando de repente Deus chega para Jó e diz: Jó, onde tu estavas quando eu fundei os céus e a terra? Fundei os céus e a terra. E ele começa a dar ali uma lista. No final de tudo, Jó abre a boca e diz: porque na verdade eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Em outras palavras, Deus provou para Jó que Deus nunca, jamais deixou de estar ao lado dele, mesmo em toda a situação que ele estava passando. Eu sempre tenho um costume de dizer o seguinte: quem não consegue ver a Deus nas pequenas coisas, nas grandes serão ingratos. Quem não consegue celebrar a Deus nas pequenas coisas, nas grandes, pode ter certeza, serão ingratos. Que na verdade é. Se você não celebra a Deus, quando você passa seu mercantil e para a glória de Deus você passa seu cartão, você compra. Se você não celebra a Deus num detalhe como esse, é porque você não está preparado para coisas maiores. Porque quem reconhece a Deus nas pequenas, certamente Deus a colocará em lugares muito maiores. Olha o que ele diz aqui, vamos lá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me. O senhor pode me fazer uma visita, por favor? O senhor pode bater a minha porta? Eu estou aqui lhe esperando. O senhor pode, por favor, o senhor pode fazer esse favor para mim, por gentileza? Visita-me. O senhor esqueceu de mim, além de não se lembrar de mim, é como se eu não existisse. Quem é que no tempo da angústia não quer receber uma visita? Quem é que no tempo da tribulação não quer receber uma visita? Olhe para cá, por favor.
Quem é que não quer no momento de aperto, com todo respeito com o senhor está passando uma luta, não seria bom uma visita? De alguém ir lá lhe dar uma palavra de ânimo, dizer, olha, Deus é contigo, não era bom? Claro que é. Mas você sabia que até nisso muitas vezes Deus trabalha e impede de você receber a visita? Muitas vezes Deus impede de você receber a visita, sabe por quê? Porque muitas vezes o trabalhar de Deus não é como eu ou você nós pensamos. Mas isso não está na Bíblia. Não cutuca não, porque está. A Bíblia Sagrada fala de um homem que saiu enfermo, doente, Naamã, leproso, certo de que o profeta o receberia, certo que o profeta imporia a mão sobre ele, oraria sobre ele e ele ficaria curado. Sabe o que foi que aconteceu? O profeta nem para a cara dele olhou. Nem para a cara dele ele olhou, quis nem saber, ao ponto dele sair de lá indignado. Ele saiu tão revoltado que a Bíblia diz que ele saiu disposto a voltar para casa leproso. Ele disse, eu vou voltar para minha casa. De onde é que já se viu uma coisa dessa? Como é que pode? Eu saio da cidade que eu saio, vou até a casa daquele homem, ao invés dele abrir a porta, me atender, me recepcionar, ele nem sequer me recebeu. Pois é. Veja que ele está dizendo, Jeremias, visita-me. E ele diz mais, e vinga-me dos meus perseguidores. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, se prepara agora. Qual é a primeira intenção que nós temos quando nós somos atingidos? Primeira intenção que nós temos, vamos ser realistas só entre nós aqui, qual é? Se vingar, se possível matar. É ou não é? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos deixar de fingimento. Com esse ar de não, é natureza, meu irmão, é minha, tua, nossa natureza. Conter isso aqui não é fácil. Por isso que Deus diz, está escrito na sua palavra, não deis lugar à ira, porque na ira, meu irmão, você fala o que não quer, você sai quebrando até o que você não deve, depois se arrepende. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, não deis lugar à ira. E o que é a ira? É a revolta. E a revolta com o quê? Com o que fizeram com você, com o que falaram de você, com o que lhe xingaram, com que lhe denunciaram, lhe apontaram, lhe acusaram. E o ruim é quando você não tem culpa no cartório. Você está sentado esperando o agir de Deus que não é o teu tempo. Meu irmão, se você não tiver um domínio próprio, que isso é dado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que você não fica não sentado esperando passar o tempo, 1 ano, 2, 3, não importa o tempo que seja. Se você não tiver uma visão clara de Deus, do que a palavra de Deus diz, que os que te perseguem não te perseguem, persegue o Deus que você serve. Se você não tiver uma afinidade com a palavra, de que a Bíblia Sagrada diz, que bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, e mentirem, e disserem qualquer mal contra vós, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa. Escute. Olha o que ele, Jeremias, está dizendo. E vinga-me. Ele não está dizendo, Senhor, me dá uma oportunidade de eu me vingar. Me dá uma chance, eu só quero uma chancezinha. Me dá uma chancha. Me dá uma chancha. Para me passar na cara da pessoa. Porque eu sou de Deus. Me dá. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, contém o Espírito, irmão. Como é que pode, rapaz? A gente ajuda, a gente faz de tudo, a gente estende as mãos, a gente dá a mão que é o corpo inteiro, não reconhece, pior que ainda sai falando, sai pelas costas, sai denotando. Como é que pode, rapaz? Senhor, me dá uma oportunidade de eu me vingar. Por favor. Não. Ele está dizendo, Senhor, essa briga não é minha, é tua.
Isso aqui, ó, estão fazendo comigo. Mas só que eu saio e trago o Senhor à tona. Por que Davi tinha as vitórias que tinha? Quem esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele saía de cena e colocava a Deus: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Espera aí, mas não foi Deus que mandou ele para a guerra? Deus mandou ele deixar o pão e a farinha e o trigo e o azeite para os seus irmãos. E agora ele está dizendo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus está lá no trono. O anjo diz: oi, Senhor, está dizendo que o Senhor vai contra Golias. Quem é que está dizendo? Davi. Isso, rapaz, eu gosto de uma briga. Sai de perto, Davi, deixa comigo. Uma pedra é suficiente para derrubar. Ou o que falar de Josafá? Ou o que falar de Josafá? Passou pelo que passou, as humilhações, pagou altos impostos indevidos, sem ter com que pagar, mas pagou. E aí o inimigo, não se contentando com o que tinha recebido, mandou uma carta de afronta dizendo: eu farei contigo e com teu Deus o que eu fiz com os outros povos. Ele pega a carta, vai diante do altar e diz: oi, Senhor, olha o que foi que ele falou de ti. Olha o que foi que ele falou de ti. Como é que é, Josafá? Falou de ti, ó. Ele meteu a língua em ti, ó. Pois vai dormir. Deixa comigo de noite. Só um anjo matou todos os sírios. Todos os sírios. Não ficou um para contar a história. Não ficou um para contar a história. A questão aqui, querido, preste atenção: vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Quer dizer, não tires-me da tua presença, não te distancies de mim. E ele continua: sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Senhor, tudo isso está acontecendo porque eu te sirvo. Você tem que entender, querido, presta bem atenção, em nome de Jesus. Deus é recompensador, mas para você verdadeiramente competir com os cavalos, estar entre os grandes, você tem que primeiro vencer os pequenos. Você tem que superar os pequenos. Deus não vai te colocar, sabe, num patamar mais elevado. Deus não vai te poder colocar num cargo mais elevado, se os que estão contigo no mesmo patamar, você já está na situação que está. Tem como? Como é que você quer ser grande se você não está sabendo nem emocionalmente lidar com as coisas pequenas? E é porque são pequenas. É isso que você tem que entender. Você precisa entender isso. Como é que você quer largar a fronteira? Como é que você quer ampliar território? Como é que você quer se expandir? Como é que você quer ter o pensamento de grandeza se a sua mente não comporta? Se a sua mente não comporta. Um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Tudo bem, já que vocês querem eu dou, e é de graça, viu? Vão ficar me devendo. Lucas capítulo 5 diz que a Bíblia diz que Jesus encontra Pedro tendo pescado a noite inteira e não tendo pego nada. Escuta, olha para cá agora. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o Senhor Jesus se serve do seu barco. Se serve do seu barco, da sua fonte de renda. A Bíblia diz que terminando então, Jesus diz assim: vamos pescar em mar alto, e assim foi. A Bíblia Sagrada diz então que chegando lá, Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Ele lançou a rede do lado direito do barco. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que ele, Pedro, pegou tanto peixe, mas eram peixes pequenos. A Bíblia diz que a rede se encheu de peixes pequenos, de tamanha forma que as redes se lhe rompiam. As redes o quê? As redes o quê? Tá fraco. 1, 2, 3 e já. As redes o quê? Se rompia. Dá para imaginar a perca que ele teve? Imagina comigo. A Bíblia diz, irmão Jerônimo, que as redes se rompiam. Essa vai ficar de graça, viu? As redes se rompiam, rasgava tudo. Eu fico imaginando, se a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes pequenos e as redes se lhe rompiam, eu fico imaginando os demais tentando: eita, pá, o tanto de peixe que está indo embora, rapaz, olha só, rapaz. Tudo bem, vamos seguindo em frente. Quando você vai no livro de João, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou.
E Jesus agora os encontra pescando, Pedro e os demais. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz então que Jesus pergunta: por acaso pegastes alguma coisa? E eles gritaram de lá para cá: não, nada apanhamos. Está lá em João. Aí a Bíblia diz que Jesus, da beira da praia, disse: lançai a rede do lado direito do barco. E eles assim o fizeram, lançaram a rede do lado direito do barco. A Bíblia diz que naquele lance que Pedro deu, no jogar da rede que Pedro lançou, quando ele começou a puxar, está escrito que a Bíblia diz que Pedro pegou 153 peixinhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus só se for na tua casa. Você vê, o problema é esse. São crentes que não conhecem as Escrituras. A Bíblia Sagrada diz: errais vós em nem conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder quer dizer o mover de Deus. E não vem com esse negócio: não, é porque eu leio e não entendo. Não vem com isso não. Porque como você sabe, Deus não me deu uma mente boa como a sua não. E se eu leio, Deus me ensina, quanto mais a você que tem uma mente melhor do que a minha. A Bíblia diz que então ele lança a rede do lado direito do barco. Vamos dar a marcha ré. Lançou a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que quando ele puxou, a Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes, ou peixes grandes. Então eu vou lá. Jesus, é para o Senhor ouvir. Para o Senhor ouvir. Ele lançou a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes. Vamos lá de novo. Agora é para abrir a boca. Porque quando é peixinhos, você faz biquinho. Quando é grande, não tem como fazer biquinho. Ó, tenta fazer. Não dá. Porque tudo no diminutivo faz biquinho. Né? Ele lançou a rede. Você que está aí, repete também. Isso, repete. Ele lançou a rede do lado direito do barco. Mais uma vez, quando ele puxou, ele pegou 153. Mas o segredo, sabe o que está lá escrito, irmãozão? É que a Bíblia diz que as redes não se rompiam. Pedro aprendeu a lição. O que quer dizer isso? Mentalidade que comportava prosperidade. No começo a mentalidade dele não comportava prosperidade, era peixes pequenos. Você começa com pequenos clientes, pequenas vendas. Você está entendendo o mistério? Você começa pequeno. Só que você se contenta, tá bom do jeito que está, porque se melhora estraga. Eu estou almoçando, jantando e merendando. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mentalidade que não comporta prosperidade. Mas ele aprendeu a lição. E agora ele vai deixar de pegar os pequenos para pegar os grandes. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Glória a Deus. Versículo 16 diz assim, olha só, vamos lá. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo, alegria. Ele trocou a tristeza por alegria. Mas por que ele fez isso? Porque ele fez o quê? Ele colocou para dentro a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis o que quiseres e vos será dado. Achando-se as tuas palavras, as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. E alegria do meu coração. Rapaz, você pode, escuta o que eu estou te dizendo, porque eu sei do que eu estou te falando.
É todo mundo nervoso, é todo mundo preocupado, é todo mundo agoniado. E você que tem a palavra de Deus tranquilo, sossegado, com a mão nos quartos, com a perna uma para cima, outra para baixo, assoviando e o povo morrendo, e você lá. Porque no tempo da enchente, você tem paz. É isso. É isso. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E Ele me fez como testa de ferro. Está escrito. Escuta em nome de Jesus. É o que Ele diz na sua palavra. Achando-as as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado. Diga, porque pelo teu nome eu sou chamado. Como é que é? Porque pelo teu nome sou chamado. Jeremias! Sim, sou eu. Pois é, eu só estou podendo chamar o teu nome porque eu sei quem é que cuida de ti. Porque pelo teu nome sou chamado. Se a Bíblia é verdadeira, você tem que crer no sobrenatural. A Bíblia diz que o meu nome está na palma da mão de Deus. Eu não sei o teu, mas eu creio. Acabou essa conversa. Amém? Eu não sei se você crê, mas eu creio que o meu nome está escrito na palma da mão de Deus. E eu vou mais longe, a Bíblia diz que Deus faz menção todos os dias a meu respeito. Onassis! O céu estremece, os anjos dizem, estou guardando, protegendo e defendendo. E ai dos que tentarem tocar na careca dele, que eu passo por cima. Aleluia! Crê nisso. Sacode o irmão que está do teu lado e diz, você pode crer nisso? Está na palavra. Porque pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele não é só o Senhor, mas Ele é o Senhor dos exércitos. E eu não acredito que Ele é Senhor dos exércitos para ter os seus soldados no quartel, sabe, de braços cruzados. Glória a Deus. Versículo 17. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores. Evite estar em meio àqueles que falam mal do seu próximo, dos que caluniam. Evite. Escute em nome de Jesus, porque agora Jeremias vai dizer: nunca me assentei nas assembleias dos zombadores, dos que falam mal, dos que... Evite. No livro de Salmos, a Bíblia diz no capítulo 1, a Bíblia Sagrada fala dos assentar à roda dos ímpios, dos que falam mal. Rapidinho. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei, nem me alegrei, nem festejei quando eu soube que esses começaram a pagar um preço pelo mal que fizeram. Escute em nome de Jesus. Isso é muito sério. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei, nem me alegrei, porque nós temos que trabalhar essa área da minha vida, da nossa vida, irmão, para nós provarmos que nós somos de Deus. As pessoas que fazem mal a você não precisam sofrer, para que você prove que é de Deus. Esse negócio que, olha, eu vou lhe dizer, é uma covardia muito grande, é uma maldade muito grande. A pessoa chegar, botar a mão no microfone, subir no altar e dizer assim: ô minha irmã, se prepara, viu? Ó, Deus vai se levantar contra os teus perseguidores. A pessoa já fica na expectativa: eita Deus, será que o Senhor vai passar com o trem por cima? Isso é maldade. É você semear no coração daquela pessoa o mesmo pensamento, sentimento e desejo de que aquela pessoa sofra algum dano, a fim de provar que Deus é contigo. Não está isso na Bíblia, irmão. Isso não está na Bíblia.
Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que não te alegres, não te satisfaça, não fique feliz quando os que se levantarem contra ti passarem por aflição, porque vendo o Senhor isto no teu coração, se entristecerá contigo e impedirá a repreensão. Está na Bíblia. Pelo contrário, o salmista Davi dizia que quando os que o afrontavam, quando os que perseguiam, passavam por luta, o que Davi fazia, obreiro Hélito? Ele se colocava de pano de saco, ele ia diante do altar e orava por esses, clamava por eles. Jesus de Nazaré vai dizer assim: orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam. É o que ele vai dizer. A Bíblia diz que a grande solução do problema de Jó foi Jó pegar tudo o pouquinho que tinha, colocar no altar e oferecer em holocausto para Deus abençoar a vida de Jó e tirá-lo das mãos do inimigo. Amém? Não, a Bíblia diz que Deus falou para Jó: Jó, ora pelos teus amigos. Amigos que durante 6 meses ficaram no pé do ouvido dele, rindo da cara dele, em que a própria esposa disse: ainda retens a tua fidelidade com Deus, amaldiçoa Deus e morre. Quem está aqui está ouvindo? Isso é Bíblia, viu? Nunca me sentei na Assembleia dos Zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Me assentei solitário, porque me encheste de indignação. Eu fiquei revoltado, fiquei irado, mas eu não saí destilando fel para ninguém, eu não saí fazendo mal a ninguém, não, pelo contrário. O que foi que eu fiz? Eu preferi ficar no meu canto. É o que ele diz, versículo de número 18: porque dura a minha dor continuamente. Porque dura a minha dor continuamente. Meu Deus, por que esse problema demora tanto a ser resolvido? Por que essa dor não vai embora, não evapora? Será que não precisa em alguma área Deus ainda trabalhar no seu ser, para que você entenda verdadeiramente o que está precisando Deus fazer, para que o seu milagre aconteça? Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. E a minha ferida me dói, aquilo que me fizeram, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque talvez você ainda não perdoou de verdade, porque você ainda não perdoou de todo o seu coração, porque se alguém fala do fulano, aquilo te abate, se alguém diz ou você é levado à lembrança daquilo que fizeram com você, ainda determina um sentimento dentro de você, é porque você não perdoou ainda. Não estou falando de esquecimento, eu estou falando de sentimento. Veja o que ele está dizendo, está aqui escrito: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: agora termina. Dá para você ler? E já não admite cura. É claro, a cura é consequência, mas se você não lidar com a causa, como é que ela vai ser curada? E não admite cura. Tem gente que ela não admite estar errada, tem gente que não admite ter que perdoar, tem gente que não admite ter que relevar a fraqueza dos fracos. Não, mas o Senhor tem que saber, o Senhor tem que ver. Olha, porque se fosse contigo, com o Senhor ia falar a mesma coisa que eu penso, a forma com que eu falo, a maneira com que eu trato, a maneira com que eu lido. Porque já não admite cura. Tem gente que não aceita ser curada, ela precisa, mas não aceita ser curada. Tem gente que sabe, ela tem aquela deficiência do que está escrito, é aceitar do que está escrito, ainda está escrito: honrar pai e mãe. Não importa o quão errado é o pai, não importa o quão errado é a mãe, Deus vai lidar com os pais, porque se você não sabe, a Bíblia também diz, está escrito que os pais darão conta a Deus de seus filhos, como os encaminhou e como os educou. Isso é outro lado da história. Mas enquanto aos filhos, a Bíblia diz honrar pai e mãe. Pode ter sido ruim, pode ter sido mal, Deus abençoe. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes?
Seria que o Senhor é como que se fosse como qualquer outro que mente? Porque às vezes você pergunta: fulano, você estava onde? Eu estava ali, sendo que a pessoa não estava lá. O que mais te dói? O que mais dói é que a pessoa não estava lá ou ela ter mentido para você? Ela ter mentido para você. Porque ela pode dizer: não, eu estava era ali, e você não está tudo bem então. É como águas inconstantes, quer dizer, que não te liga, não te preocupa. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Versículo 20: e eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Oh, glória a Deus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te proteger, para te defender, para te livrar deles. Diz que se cumpra na sua vida o que ele falou. Vamos aplaudir o Senhor.